Olá, bem-vindo novamente ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos entrevistar a doutora Tatiana Rastramujas, que tem um profundo conhecimento em franquias, principalmente franquias da nossa comarca de Lajeado e todo o Alto Taquari. Doutora Tatiana, é um prazer estar no meu programa e começo a fazer a seguinte pergunta. O que é uma franquia e qual o seu valor econômico e quem pode aderir a esse projeto jurídico, essa manancial jurídico que existe e que é muito usado em nosso país e que muitos só oferem lucros, outros nem tanto, mas acima de tudo é uma nova proposta econômica. O que a senhora pode dizer a respeito disso? Olá, Merria, é um prazer estar aqui no seu programa. E respondendo então a sua primeira questão, as franquias, elas são um modelo de negócio já que existe no Brasil desde o ano de 1960. Foi trazido dos Estados Unidos para cá por duas escolas de idiomas, né? Podemos citar aqui IASEG e CCAA, e é um modelo já usado desde a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos e surgiu em função da necessidade, principalmente de soldados, né, que voltavam da guerra e não tinham uma profissão, não tinham com que atuar e se valiam então de marcas já famosas que se dispunham a fornecer a sua marca, o seu sinal, a esses comerciantes independentes, então. No Brasil, existe uma procura crescente por esse tipo de negócio, né? É um negócio que está em ascensão e o principal requisito, digamos assim, para uma franquia é a marca, né? A marca de um empresário, a marca que deve estar protegida, deve estar registrada ou depositada no INPI, né? É um negócio que pode sim gerar um lucro muito interessante para o empresário, né? É um negócio muito interessante para o franqueado. Vamos falar então em franqueador e franqueado, né? Franqueador sendo o empresário, aquele que detém a marca, que autoriza ao franqueado utilizar essa marca, utilizar o trade dress, né, que seria a imagem, o conjunto imagem da sua empresa, ou seja, a fachada do seu estabelecimento, né, a embalagem do seu produto. Ele vai autorizar, então, ao franqueado, que é aquele empresário que está começando, enfim, ou que já tem um negócio que quer aderir a uma franquia já conhecida, a utilizar da sua marca, a utilizar dos seus produtos, a fazer a distribuição desses produtos, né? No Brasil ou internacionalmente, aí vai depender da modalidade, do formato dessa franquia, né? E sim, é muito rentável, pode ser muito rentável, mas depende aí de vários quesitos, né? Depende de um planejamento que vai ter que ser feito desde o início por esse empresário que quiser entrar para esse ramo da franquia, né? E depende também de uma análise muito criteriosa da questão financeira, né? Uma análise financeira para se calcular então rentabilidade, entre outras questões, custos, né? De produtos, de serviços. Tem que se ter uma análise muito criteriosa desde o início, né? E isso vai depender do franqueador buscar uma assessoria muito séria, né? Buscar um escritório sério para que o assessore desde o início nessa questão. A questão do franqueador, né? O franqueador seria aquela parte que busca o interesse do grande franqueado, e eu digo grande franqueado é aquela empresa que detém o nome, detém o know-how, e quando ele se torna franqueado, eu digo isso aí porque existe muitos telespectadores que têm interesse em botar uma franquia. Uhum. Né? Quando ele se transforma no franqueado, quando ele busca informações, quando ele assina contrato, quando é que ele já começa a operar assim de forma subjetiva a intenção de ser um franqueado? Quando ele começa a conhecer a empresa, qual é a segurança que tem o franqueado ou a pessoa leiga antes de ser franqueado? Vamos melhor estudar a pergunta. Qual é a garantia que ele tem para chegar nessa empresa e dar mais ou menos certo? Quais são os pontos que, na condição de tu, como advogada, pode orientar essa pessoa? Bom, em primeiro lugar, para aquela pessoa, para aquele empresário que tem interesse em aderir a uma franquia, ele deve buscar informações sobre as empresas, né? Deve fazer uma investigação muito séria, muito criteriosa, dentro do segmento
seja ele qual for, do seu interesse, né? Ou seja, o franqueado, ele não vai simplesmente, gostei da marca tal, né? E em função disso quero virar um franqueado. Não, ele tem que não só sentir essa proximidade da marca, mas se identificar com os produtos, se identificar com os serviços, né? E buscar informações concretas sobre essa empresa. Ou seja, buscar junto a outros franqueados que já tenham contrato com essa empresa, buscar informações sobre a empresa, buscar informações sobre o dia a dia da franquia, como é que funciona a operacionalização, né? E isso tudo ele deve estar precavido para que realmente ele faça uma adesão a um negócio que vai ser de sucesso e não um negócio que pode depois trazer prejuízos para si, né? Então ele deve ter sempre esse cuidado, deve buscar uma avaliação, deve principalmente se informar junto à ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising no Brasil, né? A ABF tem um site onde é possível verificar todas as franquias que estão disponíveis, né? O preço de cada franquia, as questões das taxas de franquia, questões de custos, de operacionalização, de implantação, enfim, tudo isso tem disponível no site da ABF. E esse franqueado deve buscar, desde o início, informações no site, informações com os franqueados, para que ele tenha mais segurança nesse negócio. E detendo essa informação pelo Associação Brasileira de Franquia, seria isso aí? De franchising, de sim. Franchise. Uhum. Eu sei que é muito antiga a associação, né? Ela tem, inclusive, acho que uma revista. Isso. Tem uma revista. Mas digamos, o telespectador que queira fazer essa inserção, tá? Uhum. Ele já buscou no mundo virtual, tem informações, ele precisa agora de um profissional. Tá? Uhum. Ele já tem, digamos, o produto que ele gostaria de ter. Vamos dar um exemplo. Uhum. Uma pessoa que quer ser representante de uma indústria aí de pneus com nome renomado. Uhum. Ele já possui, digamos, um produto similar. Ele quer aumentar e expandir. Existe essa possibilidade da pessoa ter o mesmo produto, incorporar o seu produto numa nova franquia? Existe isso aí? Pode acontecer isso? Existe a possibilidade, mas isso tem que ser estudado caso a caso, porque existem franqueadoras que não permitem, né, essa convivência com outros produtos, que não sejam a marca própria, né? Uhum. Então, ele tem que, desde o início, verificar se isso é possível, né? Se existe a condição, se ele tem, enfim, toda a área física necessária que a franqueadora exige, né? Se ele tem o número de pessoal que a franqueadora exige, se ele já tem uma estrutura própria que é exigida para aquela franquia, né? Uhum. E me diga o seguinte, doutora, a gente tem uma visão assim, muito longe de uma abordagem assim econômica, tá? Geralmente as pessoas que querem entrar numa franquia observam a empresa como um todo o franqueado como um tal. Uhum. Né? A senhora acha que todas essas franquias, elas possibilitam, né, que o franqueador que está chegando agora consiga atingir uma meta econômica plausível, ou frente a isso existe o profissional, digamos, o advogado, que orienta, porque todo negócio é risco, né? A gente sabe que é o começo, meio e fim, é o risco, começo, meio e fim. Eu não proponho a tese de que comprou uma franquia já está com sucesso. Uhum. Seria isso mais ou menos? Ou já existe um pré-sucesso adentrando o mundo da franquia? Exatamente, essa sua questão é muito interessante, muito importante a gente colocar aqui para os telespectadores, porque muitas vezes o franqueado não tem uma garantia, na verdade, de que ele vai ter rentabilidade, lucratividade, ou enfim, ganhos que não sejam aqueles estipulados pela franqueadora, né? Uhum. A franqueadora séria faz um estudo, né? Faz uma análise de franqueabilidade, faz um estudo financeiro, faz estudo de precificação, faz um plano de negócio, ou seja, ela chega naquele número da rentabilidade, do retorno do investimento, através de um estudo muito sério, certo? Claro que é uma estimativa, não é uma garantia de que vai haver aquela rentabilidade naquele período, né? Por isso é muito importante que os franqueados tenham atenção a isso e verifiquem empresas sérias, porque existem muitas empresas por aí que colocam um retorno de investimento em 12 meses, 16 meses, 18, enfim, mas não tem um estudo, um plano prévio para dizer que vá comprovar, que vá dar sustentação para aquele prazo que estão informando, certo?
Então, essa informação inverídica é uma coisa muito séria, isso é crime, e isso deve ser evitado pelo franqueado, ou seja, ele vai ter que correr atrás de uma análise financeira que ele mesmo pode fazer, né? Ele mesmo pode fazer isso. Mas no caso assim, vamos dizer, eu sou um leigo, eu quero ser um franqueador, eu quero ter uma franquia de uma grande empresa. Tá certo a nomenclatura que eu disse dos agentes. Tá, a senhora faz isso. Tipo assim, eu não quero entrar numa furada. Certo. Eu peguei a revista, olhei no site, lá eu vi que eu acho que eu posso fazer uma franquia de copos de plástico, enfim, qualquer um. Essa possibilidade de risco, essa análise técnica, a senhora dá essa orientação? Os advogados podem dar esse tipo de orientação? Nós fazemos a análise do ponto de vista jurídico, tá? Isso é importante frisar, porque nós não vamos fazer análise financeira, nós não vamos fazer análise do plano de negócio, tá? Que nós vamos fazer uma análise jurídica dos documentos que nos forem trazidos pelo franqueado ou pelo franqueador, enfim. Mas o principal documento que nós vamos fazer análise é a COF, ou seja, a circular de oferta de franquia, né? E o contrato. Então, esses documentos são essenciais para o franqueado. A partir do momento que ele já tem um certo envolvimento com a franqueadora, né? Ele vai receber a COF. Essa COF pode ser trazida para nós fazermos uma análise jurídica, né? E verificar se está tudo ok. Claro que o plano de negócios é um estudo muito complexo e é realizado por consultores independentes, enfim, de outros ramos, né, que não o direito. Então, ele vai ter que procurar um consultor financeiro, vai ter que buscar pessoas especializadas para realizar esse plano de negócio, para realizar essa análise de viabilidade, né, desse retorno financeiro. Então, na verdade, a relação contratual daquela pessoa que quer pegar uma franquia, técnica vocês dão. Exato. O que falta, existindo a circular de oferta, deixar bem claro para o telespectador, a circular de oferta é uma carta que propõe a empresa franqueada, exato, né, em que estão ali presentes todas as condições de qualidade do produto que pode ser transferido para um sucesso para o franqueador. Exato. Seria isso. A circular de oferta de franquia é um documento que só é liberado pelo franqueador num segundo, num terceiro momento, depois de certas tratativas, né? Depois de uma análise do perfil, né? Depois de várias fases de avaliação desse franqueado, tá? Então, a circular de oferta ela vai conter, na verdade, todo o know-how, ou seja, todo o conhecimento que foi adquirido pelo franqueador ao longo da sua existência, né? Como em que ele autoriza o uso da sua marca, né? Ou seja, esse conhecimento de como operacionalizar um negócio, né? Esse conhecimento vai estar todo condensado na COF. Então, a COF é um documento muito importante, porque ele vai trazer todo o beabá de como funciona o negócio do franqueador, certo? Então, esse documento, geralmente, ele só é liberado através de um termo de confidencialidade pro franqueado, né? Onde ele vai se abster de divulgar essas informações, porque, afinal, são os segredos de negócio, né? De posse dessa COF, sim, é possível nós fazermos uma análise, verificar todos os direitos e deveres que vêm ali inseridos, né? Porque ali vai trazer uma carta completa com todos os padrões que vão ter que ser utilizados pelo franqueado, com todos os seus direitos, com todos os seus deveres, com todos os deveres do franqueador, né? Os deveres especialmente de suporte, enfim, outros que são necessários dentro de uma franquia, né? Todas essas questões vão ser trazidas na COF, inclusive as taxas que vão ser necessárias, né? Questões de royalties, de taxa de propaganda e assim por diante, né?